Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Casa dos Cogumelos e vamos seguir com o nosso mini curso de cultivo, tá? A gente vai indo aí para a nossa quarta aula. Hoje a gente vai falar de introdução ao cultivo mesmo, já agora falando aí dos cogumelos, tá? Então, fazendo aí uma recapitulação do que a gente aprendeu, a gente falou um pouco da estrutura do plano de negócios, né? O que a gente precisa avaliar, quais pontos são mais importantes. É claro, é uma introdução, tudo isso a gente vai sempre poder aprofundar nos assuntos, né? É, Então, essa primeira parte é a parte mental, onde a gente vai estudar o mercado, a gente vai fazer conta, a gente vai avaliar a possibilidade. Até uma sugestão de livro muito bacana é o Caibalion, Tudo Começa no Estado Mental, né? Então, primeiro a gente vai organizar tudo isso que a gente está pensando, certo? Aí a gente viu que a gente precisa, na parte ali de laboratório, a gente vai fazer é onde a gente começa ali o negócio, né? Então a gente falou um pouco aí sobre cultura líquida. Então a gente da cultura líquida ou da nossa placa de Petri, enfim, primeiro eu preciso isolar o fungo, tudo isso eu faço dentro desse laboratório. E tudo se baseia nisso, né? Eu dar ferramenta, eu dar oportunidade de transferência para o fungo. Então, dessa placa eu posso transferir para a cultura líquida, que eu acabei de mostrar para vocês. Eu posso continuar expandindo essa cultura líquida para passar para o meu substrato, ou eu posso passar dessa cultura líquida para grãos, tá? Essa semente aqui é uma semente de eringue, eu fiz ela usando grãos de sorgo. Desses grãos, eu vou transferir, posso usar sorgo, posso usar os grãos. O ponto que desse substrato das sementes, eu vou transferir para os meus substratos, tá? E do meu substrato, aí então começa a nossa aula aqui. A gente vai dividir essa aula de hoje em 3 blocos, tá? Aqui no escritório a gente vai fazer só uma introdução geral e aí depois a gente vai para a parte prática lá da produção. Aqui eu tenho um substrato que está colonizando. E aí eu tenho um substrato que já está frutificando, que é um bloco de shiitake. Certo? Então aqui a gente consegue recapitular um pouco dessa coisa do cultivo. Essas amostras aqui, eu fiz tudo aqui mesmo, usando técnica simples, que é só para teste. Quando a gente vai escalonar isso, cuidados maiores precisam ser tomados. Mas vamos lá. Então, agora que a gente recapitulou um pouco aqui, vamos introduzir então o cultivo, certo? O cultivo eu preciso dividir ele em 2 etapas. A minha etapa principal, independente se eu comprei o meu substrato ou se eu fiz ele, eu preciso cuidar primeiramente do cultivo do fungo, tá? Que é... Mas esse aqui que está acabado de plantar, tem aqui um bloco de erinho que vocês conseguem ver as ramificações dele começando a espalhar pelo substrato. Eu preciso garantir que ele domine todo o meu substrato. Depois a gente vai ver outros mais avançados, outros substratos para técnicas diferentes. Então assim, vamos lembrar, gente, que o cogumelo ele é a estrutura de reprodução do fungo que está digerindo todo esse substrato. Então a primeira premissa para o cultivo é que sempre a gente vai trabalhar com fungos decompositores, né? Então a gente vai colocar esse fungo decompositor no substrato, ele vai digerir esse substrato, que é o que ele faz na natureza, e no momento de reprodução dele, esse fungo vai se organizar através dos cogumelos, e esses cogumelos vão liberar esporos e esse ciclo se repetir de novo, tá? Então no ambiente artificial, a gente primeiro precisa cultivar o fungo, tá? A gente precisa garantir que esse fungo vai colonizar o substrato que a gente está fazendo. Então, depois de todos os cuidados de laboratório, de todos os cuidados do substrato, a gente precisa cuidar agora dos cuidados com o fungo, tá? Então, primeira etapa, a gente precisa ter uma estrutura de colonização, tá? Essa estrutura
Então, para essa estrutura de colonização, a gente precisa ter alguns cuidados com ela. E depois parâmetros, tá? Então, para montar a estrutura, a gente pode montar em prateleiras, aí vai depender da técnica que eu estou usando. Uma coisa é eu trabalhar em blocos, outra coisa é eu trabalhar no substrato compostado, tá? Mas vai seguir, independente de qual fungo eu vou produzir, tá? De qual cogumelo eu quero, vão obedecer algumas direções, tá? Aí a gente vai conhecer isso ali na parte prática, mas é isso, é cuidar da estrutura. Então, como que eu vou organizar esses substratos? Eles vão ficar empilhados, eles vão ficar em prateleiras, eles podem ou não ficar... Como que eu vou organizar eles ali, tá? Organizei eles dentro da minha estrutura, eu preciso... Então, vamos pensar aqui uma prateleira. É... Então, quando eu organizo a minha estrutura, eu preciso dar os parâmetros que o fungo se desenvolve bem, tá? Então, a colonização, a boa colonização, ela depende aqui de alguns parâmetros. Parâmetros de luz, temperatura, oxigenação e uma boa umidade. Tá? Então, lembra que a gente falou no substrato? Toma cuidado para umidade a menos. O substrato não pode ficar muito encharcado. Então, assim, o ponto de umidade do substrato, ele é fundamental porque aqui eu não vou controlar a umidade do substrato. Eu vou me concentrar principalmente na questão de luz, temperatura e oxigenação da sala. E conforme varia a espécie, a gente precisa controlar isso. Tá? A questão aqui ou por exemplo, se a gente está ligando muito o ar-condicionado para quente ou para frio ressecar o ambiente, a gente precisa também cuidar de umidade para garantir que a umidade que eu tenho no meu substrato vai ser suficiente, para não ter que ressecar o bloco, substrato ou coisa do tipo, tá? E na outra etapa, então eu colonizei o fungo. O cogumelo não é a estrutura de reprodução do fungo, então ele vai querer se reproduzir. Então a gente precisa estimular para poder ter o cogumelo. Então no cultivo agora dos cogumelos, a gente precisa organizar uma estrutura, né? Organizar essas prateleiras e aqui eu já vou ter, né, cogumelinhos. E aí, aqui eu tenho alguns parâmetros. Esses parâmetros vão mudar quando eu começo a cultivar o cogumelo. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho. Aqui eu tolero uma concentração maior de CO2. No cultivo dos cogumelos, geralmente eu preciso trabalhar com a sala com uma oxigenação maior. Então, e aí também o espaçamento da minha estrutura pode variar, porque eu posso na colonização aproximar mais os blocos. Como vão sair cogumelos de todos os lados, eu já preciso modificar um pouco da estrutura, da organização desse substrato da minha estrutura quando eu começo o cultivo dos cogumelos, tá? Os parâmetros também podem mudar, tá? Porque aqui, quando a gente vai falar de luz, geralmente no cultivo do fungo, ausência de luz, tá? Ambiente escurinho. Uma temperatura de 24 graus, eu consigo produzir boa parte dos meus fungos, tá? E eu tenho uma tolerância aqui de até 3.000, 3 e pouco ppm, tá? Daí eu preciso trocar, eu preciso dar oxigênio, porque o fungo também usa do oxigênio para a respiração dele. E nesse processo de decomposição, ele libera tanto a água do substrato, ou deixa uma fruta, quando ela está bem madura, ela começa a apodrecer, ela vai soltar um monte de água. Então, esse é um processo natural da decomposição, tá? E vai desprender também o CO2 que está acumulado nesse substrato. Então, o fungo vai ter uma respiração. E essa respiração, eu preciso garantir que vai ter um volume de oxigênio lá dentro. Então,
preciso organizar a estrutura para conseguir fazer esses processos, tá? Então, aqui eu tenho algumas condições. Os parâmetros na produção do cogumelo já são diferentes. Então, eu preciso ter uma sala que eu consiga trocar esses parâmetros ou trocar do ambiente 1 para o ambiente 2, certo? E aqui eu já tenho uma estrutura, quando eu vou falar da produção de cogumelos, os meus processos já são diferentes, né? Eu vou ter um aumento de processos aqui para cultivar e depois colher esses cogumelos, certo? Então, agora é só uma leve introdução. Vamos ver lá na parte prática como que isso funciona. Então, agora a gente vai conhecer a minha estrutura, né, de cultivo do fungo, a minha estrutura de colonização do fungo. Né? O fungo vai colonizar todo o substrato lá do shiitake, tá? Então, bora lá. Então, quer tirar do papel? É muito importante. Primeiro a gente cria, bota no papel, depois a gente executa. Quer vir? Vem que tem. Então a gente, aqui está a sala de cultivo do shiitake, tá? Esse é o ambiente muito importante para o cultivo, é onde a gente vai formar o fungo, tá? A gente está aqui na nossa sala de colonização. Então, primeira coisa, precisamos criar um ambiente. Então, um ambiente escurinho, um ambiente mais fechado, e é um ambiente onde a gente precisa controlar a temperatura. Ah, dá para fazer no ambiente rústico? Dá, mas o que você precisa entender é o seguinte, eu tenho um parâmetro, tá? Que é bem no centro dessa medida aqui. Quanto mais eu me distanciar desses parâmetros, maior a chance eu vou ter de dar coisa errada, tá? Então, preciso climatizar? Não preciso. Preciso controlar? Não preciso. Quanto mais controle você tem, vamos imaginar que a minha produção está comportando dessa forma. Eu tenho um desvio padrão aqui muito amplo. Então, quanto mais eu controlo, eu tendo a diminuir esse desvio padrão, tá? Eu tenho menos oscilações de produção. Quer entender um pouco melhor de tudo isso? Aí você vai ter que ler e estudar um pouquinho também. Entra lá, pega o e-book, lá eu destrincho tudo aqui. Como é que eu fiz essa estrutura, qual que é o espaçamento legal dela, como é que eu fiz o controle aqui de, como é que chama? De temperatura. Porque o que acontece? Eu preciso isolar isso aqui de alguma forma, tá? Que o parâmetro, por exemplo, de 24 graus eu consigo cultivar boa parte dos fungos. Para controlar a temperatura, eu vou precisar ter um controle, né, através de uma ventilação, controlar forçadamente a temperatura, ou esquentar o ar ou resfriar o ar. Para isso eu preciso criar um isolamento. Quando eu crio um isolamento, eu vou ter um acúmulo, né, de CO2, dióxido de carbono. E isso pode interferir no comportamento de algumas espécies, tá? Então, precisa ver também qual espécie que eu quero cultivar. E para controlar essa questão de gás carbônico, a gente tem que controlar lá com os exaustores, né? Adicionando oxigênio aqui dentro e tirando o dióxido de carbono para fora, certo? Quando eu faço isso, a minha temperatura já está controlada. Agora eu estou controlando o nível de CO2. Aqui dentro eu não preciso geralmente controlar a temperatura, a umidade. A umidade que está no meu substrato geralmente já é suficiente, a não ser em casos extremos onde eu tenho muita necessidade de injetar ar quente ou muito ar frio, isso pode ressecar os blocos, porque vamos lembrar que ele está respirando, né? Então eu tenho filtros que fazem a troca gasosa. E aí vai depender também de qual ambiente, porque aqui eu estou no cultivo do substrato do shiitake. O shimeji eu vou seguir os mesmos princípios, só que lá eu trabalho com sacos. Vou mostrar lá rapidinho também como é que é. Mas o ponto dessa sala é, eu preciso garantir que o meu fungo esteja 100% formado, tá? Vamos lembrar, de novo, o cogumelo, ele é a estrutura reprodutiva do fungo. Então, se eu formei meu fungo, grande parte dos problemas já estão resolvidos, tá? Porque muitos problemas podem surgir a partir de um substrato não bem colonizado. Pragas, bactérias, outros fungos, muita coisa que eu não quero que está ali vai aparecer. Elas não são maléficas, tá? São maléficas que eu tenho um negócio em escala e aí atrapalha o meu negócio, mas na natureza cada um com a sua utilidade, tá? E aí entender também, lembra que eu falei de definir qual espécie que vai cultivar? O shiitake, por exemplo, ele precisa passar por um processo de maturação, tá? Então aqui
eu tenho um tempo diferente para a formação desse fungo. O shiitake já entra nessa questão de maturação de substrato. Os pleurótos não. Os pleurótos, ele ficou branquinho, eu já posso induzir para frutificar, tá? Então, assim, essa sala e os controles aqui são fundamentais, tá? Então, se quiser aprender um pouquinho formato de prateleira, como é esse formato que eu fiz aqui para esse momento ficou muito legal. Tá tudo lá na apostila, o que que acontece quando isso varia, quais são os riscos, quais são os problemas, tá tudo lá, tá? Então agora vamos conhecer um pouquinho da outra estrutura de frutificação. Então, ó, aqui já é uma sala de colonização para o substrato compostado, no caso aqui do shimeji. Dos pleurótos, né? O shimeji branco, o shimeji cinza, o shimeji salmão, o castanho. Então aqui, ó, o objetivo é esse. É eu garantir que o fungo vai formar todo o substrato. E aí ele vai ficar com essa característica, vai ficar todo branco, vai ficar, ó, uma zabumba, vai colar o plástico no substrato. Tá? Então, vejam só que eu controlar a formação do meu fungo é fundamental para qualquer espécie, seja no shimeji, seja no shiitake, seja no Paris, no portobello, juba de leão, cordíceps, auriculárias, enfim. Primeiro eu formo o fungo, tá? Então, isso aqui eu fiz uma sala dentro do galpão de produção, onde eu controlo a temperatura, onde eu troco também essa questão do oxigênio e gás carbônico. Coloquei aqui a minha parte de isolamento do fungo. O objetivo é um só, formar o fungo para depois formar o cogumelo. Agora vamos conhecer um pouco do ambiente de produção. Agora nós já estamos aqui no ambiente de produção e aqui eu tenho um quadrinho controlador onde eu controlo algumas coisas. Tem aqui onde eu controlo o exaustor, onde eu controlo as luzes, onde eu controlo a irrigação, tá? Então aqui fora eu já tenho assim uma estrutura diferente, eu já tenho parâmetros e processos diferentes, tá? Então para cada cogumelo eu vou ter essas situações diferentes. Posso fazer a produção dentro da sala de colonização? Pode, desde que você consiga, né, de forma mecânica, controlar essas variáveis. Ou então eu posso ter uma sala, né, de colonização e depois transferir para a minha sala de frutificação. Numa ordem de prioridade, investe na sala de colonização. Se você aproveitar a temperatura ao longo do ano, você consegue ou produzir coisas sazonais, né, aproveitando a época do inverno ou aproveitando a época do calor, ou climatiza e produz o ano inteiro. Ou você tem aí entre 20 e 30 graus, nessas condições você consegue produzir o ano todo sem precisar de climatização forçada. Mas não a ordem de prioridade de investimento, aqui na sala de colonização eu consigo controlar isso melhor durante todo o ano. Tá? Porque assim, lembra, estrutura reprodutiva do fungo. Se eu tenho um fungo, eu vou ter cogumelo, tá? Então nessa sala eu preciso ter uma condição de CO2 diferente. Aqui eu preciso ter muito oxigênio, tá? Senão o cogumelo pode não conseguir formar, vai ter dificuldade para respirar, vai ficar aquele cogumelo estiolado, comprido, tá? Preciso controlar a umidade. Tereza, se quiser mostrar o intervalo do corredor, aqui eu uso esse sistema que eu mesmo fiz, então fica automático no tempo que precisa, ele liga, tá? Então veja que assim, é um nevoeiro. E mais eficiente que isso aqui, tem um sistema de umidificação supersônico, que a gente usa em ambientes mais fechados. A gente está com as máquinas aqui para colocar, depois a gente mostra também como é que é, tá? Então depois que ele... De tempos em tempos a gente vai fazendo isso e acompanhando. E vamos ver ali um pouquinho de produção. A gente está fazendo a transferência de sacos agora, então a gente tem... Entender essa rotina é legal também, quanto que eu preciso colonizar para quanto que eu preciso ter de produção, tá? Que tipo de estrutura que eu posso usar aqui? Posso usar de madeira? Não. Então todas essas perguntinhas você encontra no e-book ou você pode vir passar o dia aqui comigo, tá? E aí a gente vai passar tudo isso de forma mais organizada.
Vamos olhar ali como é que está a produção de... Vem para cá, vamos ver. Nós temos produção 365 dias por ano. Alguns dias em produção mais alta, alguns dias um pouco menor. Porque aqui eu já estou vindo com o segundo fluxo. Ó. Então veja que tem um monte de cogumelo começando a brotar aqui. Semana que vem vai ter um monte. E aqui eu tenho o começo de um primeiro fluxo do cogumelo salmão, tá? E é um cogumelo maravilhoso, consigo produzir muito bem na época do verão, tolera temperaturas um pouco mais altas, é um cogumelo lindo, né? Imagina você estar na feirinha, na rua, você coloca um saco desse aqui, isso eu falo por experiência própria, todo mundo vai querer saber o que que é, tá? Muita gente ainda não conhece, muita gente ainda não teve a oportunidade de consumir. Aqui atrás eu tenho um outro lote que está começando a produzir, ó, a Tereza, é que hoje a gente já fez a colheita. Eu faço os vídeos no tempo que eu consigo também. Eu queria poder organizar tudo melhor, mas é isso, né? Bem-vinda à vida real aqui. Então, na hora que a gente consegue, a gente já pega e já grava. Ali atrás a gente tem vários. Quer ver? Vamos dar a volta. Aqui eu já tenho. A gente já colheu uma parte. Tem lotes que vem toda a produção de uma vez. E alguns já começam a vir um pouco descompassados. Esse já está mais descompassado, o que para mim é melhor do que quando chega tudo de uma vez. Porque senão é aquela labuta, faz promoção, faz oferta, vamos pôr cogumelo na rua, tá? Então, essa expectativa é que todos os furinhos venham cogumelos. Igual tá esse aqui atrás aqui, tá? Então, cada dia aqui é um dia. Tem dia que eu vou ter muito cogumelo branco, muito cogumelo cinza, e eu não vou ter salmão. Tem dia que eu vou ter muito hirataki, e não vou ter nenhum nem outro. Tem dia que explode tudo de uma vez. Então, como diminuir essas oscilações? Controlando o ambiente, tá? Então, no meu caso aqui, Gonçalves permite que eu produza o ano todo sem precisar de grandes investimentos aqui na área de cultivo. Mas, quanto mais controle eu quero, mais preciso eu ter do que esse cara aqui precisa. E ele geralmente diz o que a gente precisa dar para ele, né? Então, tá bem úmido. Veja que o chapéuzinho está super bem formadinho, não está esticado. E tudo isso vai dando as condições adequadas para ele, é o que a gente vai ter um cogumelo bem feito, né? Com boa estrutura, que isso vai me dar textura, textura dá mais sabor e eu vou agradar mais clientes, tá? Então, visualmente vai contar bastante. Aí agora a gente está aqui na nossa estrutura de produção do shiitake. O bloco já colonizou, o bloco já frutificou e está saindo aqui um monte de cogumelo, tá? Os cogumelos vão estar aí daqui a 3, 4, 5 dias sendo colhidos e seguindo aí para os clientes, para beneficiamento, seja lá o que a gente for fazer, tá? Então vejam que tem algumas regrinhas que a gente consegue seguir. Então primeiro eu faço o fungo, depois eu faço o cogumelo, né? Então o que acontece? O meu fungo foi bem feito, o meu substrato está bem cuidado, se está muito frio, eu não vou deixar de ter produção, ela vai atrasar, mas eu consigo ainda ter cogumelos. Calor, excesso de calor é mais complicado, até porque dependendo do estágio que a gente está, a gente tem a termogênese, que ele gera calor para o fungo começar a consumir esse substrato. Então, é um ambiente que é importante que seja muito bem controlado lá para não comprometer. Porque se deu errado, qual que é a sala mais importante? É lá na colonização. Porque se o meu substrato não formou, o meu fungo não formou, eu não vou ter cogumelo, tá? E aí começam então os prejuízos. E tem técnicas que têm uma taxa de contaminação maior e tem técnica que tem uma taxa de contaminação menor. Uma custa mais caro para fazer, a outra custa um pouco mais barato. Então tem que ver que tipo de substrato que você acha, como é que você está compondo o seu substrato. Aí entra o bate-papo de novo, de volta no plano de negócio, entende um pouco dos processos de cada cogumelo e vê o que faz sentido para você atender na sua região, tá? Mas o cogumelo ele é isso, ele é resultado de uma boa umidade, nem uma boa umidade, uma umidade adequada, no caso que eu quero dizer, um bom controle de oxigenação e um bom controle aqui de higiene, de limpeza,
manter todos esses processos funcionando para que a gente tenha aqui cogumelos lindos, tá? Então, essa questão de oxigenação, CO2, temperatura e umidade, eu controlei essas variáveis, não tem como não ter cogumelo, tá? É o que eles querem, é o que eles gostam para crescer e desenvolver. Não quer dizer que tudo isso também seja tão fácil de ser mar de rosas, né? Tem muito cuidado que eu preciso ter justamente para minimizar esses problemas, porque vamos lembrar, tudo carga viva, é tudo ser vivo, né? Que está decompondo aqui esses materiais e são toneladas de comida aqui dentro, que tem um monte de micro-organismo que quer se beneficiar disso. Não só o shiitake que a gente inoculou, tá? Então, os desafios na produção de cogumelos, na verdade, estão relacionados a outros micro-organismos, tanto bactérias, né? Bactéria pode causar tanto problema aqui no substrato, quanto pode causar problema no cogumelo, atrapalhar meu fungo. Bactéria pode gerar, pode ser comida, no caso, para muitos nematóides, para muitos verminhos. Eles podem começar a desenvolver aqui, pode começar a atacar o cogumelo. Mosquitinho, outros fungos, esses fungos podem produzir outro cogumelo. Então tem um monte de coisinha, dependendo de tipo de técnica, favorece mais uma coisa ou outra. Então tem que estudar e entender realmente aí qual cogumelo que você quer produzir, tá? Conhecemos então a nossa estrutura ali, de produção, né? Tanto as salas de colonização quanto as salas de produção. Gente, é o caminho a estudar, são muitas possibilidades de cogumelo, mas algumas premissas permanecem. Formação do fungo, formação do cogumelo. Controle desses ambientes, proporcionar ambientes favoráveis à produção daquele cogumelo. Estrutura vai depender de que tipo de substrato que eu fiz. Substrato compostado ou é bloco axênico? Porque isso vai mudar o tipo da prateleira que eu vou usar. Então tem que avaliar, ou eu vou produzir em potes, tem que ver o que eu vou fazer que vai para eu construir a minha estrutura. Essa estrutura eu preciso organizar com os parâmetros. Eu vou precisar esfriar, aquecer a sala, vai ter troca de ar forçado ou não, tá? Controlar aquelas variáveis para que a gente tenha cogumelos e adaptar processos para cada tipo de cogumelo. Eu vou ter que induzir o meu bloco, eu vou ter que arrancar o bloco fora do saco, eu preciso furar o saco, eu preciso cortar o saco, eu simplesmente vou tirar o fungo, o saco dessa sala, né, o meu substrato dessa sala e passar para outra, ou eu vou fazer tudo na mesma sala e vou trocar os parâmetros da sala. Muita possibilidade, tá? Então isso vai depender realmente do que você vai fazer. Definir a espécie para que a gente consiga responder todas essas perguntas, tá? Esse é um pouco sobre o cultivo, né? Dá para a gente, esse bate-papo é muito longe. No próximo vídeo eu vou trazer um pouquinho ali depois vou explicar um pouquinho do beneficiamento, quais são as possibilidades a partir disso e as nossas considerações finais, tá? Espero poder estar ajudando vocês, tudo isso aqui é de coração, né? Muitos alunos estão vindo por esses vídeos, ex-alunos assistindo, reforçando o que aprendeu, e meu objetivo é esse, é poder ajudar genuinamente de alguma forma, tá bom? Então, todos esses detalhes para quem quer fazer um cultivo comercial a partir da compra de substrato, todo esse material tá no e-book, tá aí no link, tá? Se você quiser vir passar o dia, né? Então a gente conversa um pouquinho antes, eu vejo qual que é a sua necessidade e aí a gente passa aqui, né, conhecendo tudo isso mais de perto, ou se for o caso eu monto um curso específico para você também, podemos fazer substrato, enfim, tem que ver o que você quer, como é que eu posso te ajudar. A gente pode fazer mentoria também, enfim, realmente preciso entender o que você precisa para saber onde que eu consigo ajudar, tá? Você pode também ajudar a gente adquirindo os produtos aqui da Casa dos Cogumelos. Ah, eu não consigo, então dá aquele joinha, manda para um amigo, assiste os nossos vídeos, é uma forma de vocês me ajudarem e eu continuar ajudando, tá? Tem uma lista quase que infinita de coisas para trazer para a gente, tudo avaliado com muito carinho. Bom, esse é o resumo da nossa aula, então. Vou aguardar vocês para a nossa última aula. E é isso, gente. Bons estudos e não se esqueça, faz. Faz de novo. Começa pequenininho, coloca um substrato, testa ambiente, testa temperatura, testa o ciclo dele. O mais importante de tudo isso, faz. Vibra que o que tem de vir até você vai vir também, tá? Então, um abraço, bons estudos e mão na massa.